Um deputado de direita famoso grava um vídeo no Instagram, sentado em sua cadeira de couro caríssima no Congresso, reclamando do sistema corrupto, enquanto esbraveja sobre liberdade e conservadorismo. O vídeo viraliza, milhares de curtidas, milhares de comentários. Mas enquanto isso, sua participação em comissões importantes é quase nula, seu impacto legislativo praticamente inexistente. E aí está a grande pergunta. Se a direita no Brasil diz que luta por liberdade, mercado e valores conservadores, por que age como se fosse seu próprio inimigo? Hoje vamos explorar por que a direita brasileira parece tão ineficaz, focada em likes e barulho em vez de ação concreta. E pior ainda, como essa ineficiência alimenta exatamente o que ela diz combater. Porque talvez o maior inimigo da direita brasileira não seja a esquerda, mas ela mesma. Se a política fosse decidida por curtidas, a direita no Brasil seria imbatível. Muitos dos seus representantes são mestres na arte de viralizar. Vídeos polêmicos no Instagram, posts inflamados no Twitter e discursos teatrais no Congresso que rendem milhões de visualizações. Mas quando olhamos para os números reais, aqueles que importam para mudar o país, o cenário é bem diferente. Vamos aos dados. Em 2022, de acordo com o portal da Câmara dos Deputados, mais de 70% dos parlamentares identificados como de direita apresentaram menos de 5 projetos legislativos relevantes ao longo de um ano. Entre eles, uma grande parcela nunca relatou um único projeto em comissões, que é onde as leis realmente nascem. O que eles estavam fazendo? Postando, reagindo e alimentando polêmicas nas redes sociais. Um exemplo claro é de parlamentares que gastam horas promovendo hashtags ou gravando vídeos denunciando o sistema, mas não comparecem às discussões técnicas sobre reformas econômicas ou sociais. Enquanto isso, deputados mais discretos, muitas vezes da esquerda, acumulam relatorias, lideram comissões e conseguem aprovar leis. Quem está realmente trabalhando? Essa cultura de político-celebridade é sedutora. O eleitorado vê um deputado atacando o STF em um vídeo de 30 segundos e pensa, é disso que precisamos, alguém que enfrente o sistema. Mas esse mesmo deputado, na prática, raramente transforma esse discurso em resultado concreto. Ele sabe que é mais fácil manter sua base engajada com indignação performática do que com políticas bem elaboradas, que demandam esforço, estudo e capacidade de articulação. O problema é que essa superficialidade não é apenas ineficiente, ela também desgasta a credibilidade da direita. A cada promessa não cumprida, a cada projeto abandonado, o eleitor começa a perceber que o barulho das redes sociais não paga contas, não cria emprego e definitivamente não combate a corrupção ou o gigantismo estatal. Enquanto a direita estiver mais preocupada em lacrar do que legislar, continuará sendo a melhor inimiga de si mesma. Se há uma força política que simboliza o paradoxo da direita brasileira, é o PL. Ostentando a bandeira do conservadorismo e da defesa da liberdade, o partido se posiciona como o grande da direita. Mas quando você olha de perto, percebe que as ações do PL e de figuras como Jair Bolsonaro têm pouco a ver com os valores que eles dizem representar. Durante o governo Bolsonaro, muitas promessas que inflamaram a direita simplesmente não saíram do papel. Privatizações não só não avançaram, como em alguns casos regrediram. A Eletrobras foi uma rara exceção, mas mesmo assim com uma estrutura que manteve fortes influências estatais. Reformas estruturais, como a administrativa, que eram cruciais para reduzir o tamanho da máquina pública, foram deixadas de lado, em nome da conveniência política. Enquanto isso, o número de servidores públicos aumentou e o gasto do governo ultrapassou os níveis esperados, culminando em um orçamento cada vez mais inflado. E o Centrão? Durante a campanha de 2018, Bolsonaro construiu uma narrativa em oposição ao famoso toma lá da cá. Ele era o outsider, o homem que destruiria o sistema, mas na prática abraçou o Centrão com mais força do que qualquer um poderia imaginar. O PL, junto com outros partidos de base aliada, se tornou uma engrenagem essencial desse sistema que ele dizia combater. O casamento entre o governo Bolsonaro e o Centrão ficou evidente na criação do orçamento secreto, uma prática obscura que concentra poder e dinheiro nas mãos de poucos, beneficiando políticos sem transparência. O resultado foi uma direita que parece mais preocupada em perpetuar seu poder do que em defender os princípios pelos quais foi eleita. E o eleitor, ele continua sendo usado como combustível. Discursos inflamados sobre corrupção, STF e guerra cultural mantêm a base mobilizada, mas escondem a falta de compromisso com mudanças estruturais. E o pior de tudo é que essa estratégia funciona, pelo menos a curto prazo. Ao alimentar a indignação constante da base,
o PL e Bolsonaro criaram uma máquina política eficiente. Eles não precisam entregar resultados reais, porque sabem que basta apontar um inimigo, a esquerda, o STF ou qualquer outra figura conveniente, para desviar a atenção de sua própria ineficiência. O eleitorado da direita, por sua vez, fica preso em um ciclo vicioso. Ele vota acreditando na defesa de valores conservadores e liberais, mas acaba recebendo um governo pragmático apenas em benefício próprio, que prioriza alianças de conveniência e mantém a máquina estatal intacta. A frustração cresce, mas o discurso populista continua sendo poderoso o suficiente para mantê-los leais. O grande dilema da direita brasileira está aqui. Ela tem força para mobilizar milhões, mas não parece interessada em transformar essa força em mudanças reais. No final, os conservadores de fachada se perpetuam no poder, enquanto as reformas que poderiam realmente mudar o Brasil continuam engavetadas. O PL e Bolsonaro não são a solução da direita brasileira, são o reflexo de seus maiores problemas. A direita brasileira parece ter se perdido em um dilema existencial, entre ser um movimento com bases ideológicas sólidas ou simplesmente uma força de reação. No discurso, há uma defesa apaixonada de liberdade econômica, valores conservadores e Estado mínimo. Na prática, porém, vemos um vazio. Uma direita que raramente se compromete com suas próprias bandeiras e que parece mais interessada em guerra cultural do que em reformas profundas. Enquanto países como Estados Unidos ou Reino Unido têm direitas que se dividem em correntes claras, como conservadores tradicionais, libertários e pragmáticos, a direita brasileira se resume a slogans genéricos e ataques a inimigos visíveis, como a esquerda ou o STF. A base ideológica é rasa, e isso é refletido na forma como seus representantes atuam. Muito ruído, pouca consistência. Veja o caso da liberdade econômica. No governo Bolsonaro, a pauta ganhou destaque nos discursos, mas esbarrou na realidade. Entre 2019 e 2022, houve algum avanço, como a aprovação da reforma da Previdência e a lei da liberdade econômica, mas isso foi mais fruto de pressão do mercado e de técnicos como Paulo Guedes do que um alinhamento real da base da direita no Congresso. O mesmo governo que prometeu menos Brasília e mais Brasil aumentou os subsídios estatais, protegeu setores ineficientes da economia e abraçou o populismo fiscal. Por que isso acontece? Porque a direita brasileira está mais preocupada em combater narrativas do que em construir políticas. Veja como a guerra cultural se tornou um eixo central. Parlamentares gastam horas em debates sobre temas como ideologia de gênero ou kits escolares, enquanto pautas estruturantes como a reforma tributária ou o enxugamento da máquina pública ficam em segundo plano. Não que essas questões culturais não sejam relevantes, mas elas são constantemente usadas como distração, uma forma de desviar a atenção do eleitorado enquanto os problemas reais permanecem intocados. Essa abordagem relativa também significa que a direita não propõe um projeto claro de país. Ela se define pelo que é contra e não pelo que é a favor. Contra a esquerda, contra o STF, contra o sistema. Mas o que ela realmente propõe além disso? Não há um plano robusto de como implementar o Estado mínimo ou fortalecer a economia de mercado de forma consistente. Em vez disso, o debate se fragmenta em discussões de curto prazo, alimentadas pelos ciclos de notícias e pelas redes sociais. E enquanto a direita brasileira patina no barulho, a esquerda avança. Parlamentares progressistas, mesmo com posições ideológicas muitas vezes contestáveis, sabem articular projetos e construir alianças. A esquerda entende que poder não se conquista apenas com retórica, mas com estratégia. E é aí que a direita brasileira, atolada em superficialidade, fica para trás. Se a direita quer ser levada a sério, ela precisa urgentemente recuperar sua base ideológica e traduzi-la em ações práticas. Precisa priorizar reformas estruturais e colocar a liberdade econômica no centro, não como um discurso, mas como uma realidade. E principalmente, precisa parar de tratar seus eleitores como fãs e começar a tratá-los como cidadãos que exigem resultados. Sem isso, continuará sendo apenas uma caricatura de si mesmo, uma ideologia perdida no barulho. Os números são implacáveis quando se trata de avaliar o desempenho da direita brasileira. Apesar de ter conquistado uma base eleitoral gigantesca e manter grande presença no Congresso, sua eficiência legislativa é desanimadora. Vamos aos fatos. Um levantamento da Câmara dos Deputados em 2022 revelou que deputados alinhados à direita apresentam em média 15 projetos de lei ao longo de seus mandatos. Parece razoável, até olharmos a qualidade desses projetos. A maioria das propostas se concentram em temas simbólicos e polêmicos, como moções contra a doutrinação ideológica, datas comemorativas ou discurso genérico de repúdio. Em contrapartida, a esquerda apresentou mais projetos relacionados à educação, saúde pública e economia. E o mais preocupante, conseguiu aprovar mais.
Entre 2019 e 2022, a direita teve o maior número de parlamentares eleitos na história recente, com forte presença nas bancadas do agro, evangélica e empresarial. Apesar disso, o período foi marcado por poucos avanços estruturais. A tão esperada reforma administrativa, que visava modernizar e enxugar o setor público, sequer foi votada. A reforma tributária, prometida por Bolsonaro e pela base aliada, ficou travada em comissões e foi relegada a um futuro incerto. Os índices econômicos do governo Bolsonaro também evidenciam a falta de compromisso da direita com sua agenda declarada. Durante os 4 anos de mandato, a dívida pública cresceu para níveis recordes, ultrapassando 80% do PIB em 2022. O discurso de responsabilidade fiscal foi abandonado em nome de medidas populistas, como a ampliação de benefícios sociais em ano eleitoral e subsídio para combustíveis, sem nenhuma estratégia para compensação de gastos. Na prática legislativa, a performance de muitos parlamentares de direita foi marcada por ausência em comissões e baixa produção efetiva. Alguns nomes emblemáticos, conhecidos por seus discursos inflamados nas redes sociais, aparecem no ranking de produtividade como os menos atuantes. Enquanto isso, deputados mais técnicos, muitas vezes da oposição, lideram comissões-chave, articulam aprovações e consolidaram suas agendas. A comparação é reveladora. Enquanto a esquerda utiliza seus mandatos para reforçar sua agenda progressista e construir pontes políticas, a direita frequentemente se perde em conflitos internos, guerras culturais e o ciclo incessante de criar e administrar polêmicas. Esse comportamento não só limita sua eficiência, como também dá à oposição um terreno fértil para crescer. Deputados de direita lideram em alcance e influência nas redes sociais, mas isso raramente se traduz em resultados concretos. Em 2022, parlamentares como Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro tiveram milhões de interações em postagens, mas apresentaram pouquíssimos projetos relevantes no mesmo período. A desconexão entre o palco virtual e o trabalho real é flagrante. Se a direita quer ser levada a sério, precisa parar de usar números apenas para inflamar discursos e começar a traduzi-los em avanços reais para o país. A direita brasileira é obcecada por líderes messiânicos. Muitos acreditam que um salvador virá com uma canetada mágica para corrigir décadas de políticas ruins e devolver ao cidadão a liberdade que ele merece. Foi assim com Bolsonaro. Milhões de pessoas viram nele o mito, alguém acima das críticas, que carregava sozinho o peso de um país. E o resultado? Alguém que no discurso era contra o sistema, mas na prática abraçou o centrão, inchou o Estado e deixou reformas cruciais para trás. Essa idolatria cega é a antítese do que a direita deveria defender. Conservadores e liberais, em sua essência, não confiam num poder centralizado. Sabem que o Estado atrai parasitas políticos que só querem mamar nas citas públicas enquanto entretêm a base com discursos inflamados. Mas na prática, a direita brasileira faz exatamente o oposto. Transforma esses políticos em ídolos intocáveis. Ao invés de cobrar resultados concretos, o eleitor prefere aplaudir performances vazias no plenário ou dar like em frases de efeito no Twitter. A solução, portanto, não é esperar que esses políticos mudem. Não vão. O que precisa mudar é o comportamento do eleitor. É necessário abandonar a idolatria política e entender que o político é um servidor público e não um líder espiritual ou uma celebridade. É preciso pressionar, cobrar, exigir. Parlamentares devem ser confrontados com perguntas diretas. Quais projetos você apresentou? Como votou em questões essenciais? Onde estão os resultados que você prometeu? Sem isso, continuarão agindo como farsantes, enquanto seus eleitores permanecem hipnotizados pelas redes sociais. Mas sejamos honestos, essa mudança de mentalidade é extremamente difícil. A política brasileira é construída sobre emoções, polarização e fanatismo. E mudar isso significa enfrentar um sistema que já entende como manipular a base. O próprio ciclo eleitoral favorece o espetáculo, onde o barulho é recompensado e a produtividade é ignorada. É por isso que, enquanto muitos continuam presos a essa lógica de idolatria e submissão ao Estado, eu escolho outra saída: me proteger. Eu sei que o Estado não será reduzido tão cedo. Sei que políticos continuarão se aproveitando do sistema e que crises futuras são inevitáveis. Por isso, minha solução é individual: comprar Bitcoin. O Bitcoin representa tudo o que a direita brasileira deveria defender, mas raramente pratica. Ele é descentralizado, incontrolável e imune à corrupção estatal. É uma forma de preservar sua liberdade econômica em um mundo onde o Estado busca cada vez mais controle.
Enquanto o eleitorado permanece refém de políticos farsantes, o Bitcoin oferece uma maneira de escapar da máquina estatal e proteger sua riqueza da inflação, da tributação abusiva e do colapso inevitável de sistemas centralizados. No fim das contas, a verdadeira solução começa com a conscientização. Mas até que essa mudança coletiva aconteça, se é que acontecerá, a melhor alternativa é garantir que você, individualmente, esteja preparado. O futuro pertence a quem entende os limites do Estado e busca formas de viver fora do alcance. E o Bitcoin é uma dessas formas. Porque no Brasil, esperar pela redenção da direita é como esperar pelo fim do Estado. Você pode esperar sentado ou começar a se preparar agora. Se você quer entender ainda mais sobre o Bitcoin, assiste o vídeo que está aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Arkham.